Olá, obrigado pela presença. O meu nome é Eduardo, eu sou da PS3 Tecnologia, uma empresa parceira Siemens, e no vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre o valor do processo de gerenciamento de alterações no ciclo de vida do produto e como é que isso impacta, como é que é uma peça-chave em todo o caminho para a digitalização. A gente tem falado bastante aqui nos nossos últimos vídeos sobre o desafio que é se tornar uma empresa digital, né? Cada vez o cenário está mais complexo. E quando a gente fala de gestão de alterações, esse sem dúvida é um dos principais desafios, uma das principais barreiras aí para se tornar uma empresa digital. Então, se você está envolvido aí no setor de desenvolvimento ou de alguma forma é um departamento que está envolvido no ciclo de vida do produto como um todo, né, já deve ter presenciado alguns desses problemas, como por exemplo o telefone sem fio, né, onde o conhecimento que vem lá no início do projeto não é o mesmo que chega na ponta, então o conhecimento é perdido ao longo do caminho. Em alguns casos onde as solicitações de alterações vêm de diversas fontes, então às vezes vem por e-mail, WhatsApp, telefone, Telegram, papo do café, então não existe uma centralização, né? Da mesma forma também muitas vezes não se sabe aonde que está, em que estágio que está, né? Então às vezes o processo parou e ninguém sabe onde é que ele está parado, isso toma um tempo. Muitas vezes as informações sobre o que foi alterado se limitam a um carimbo de projeto, então uma informação bastante limitada. Outras vezes não consegue, de repente precisa acessar uma revisão antiga, algum projeto antigo, você não consegue porque eles estão em PDF, enfim. Uma infinidade aí de problemas que limitam aí e estão relacionados a essa gestão de alterações. E o Teamcenter, que é o PLM da Siemens, é a solução para a maioria dessas barreiras. É uma solução que ajuda a digitalizar o seu negócio com uma abordagem completamente integrada ali ao longo de todo o ciclo de vida do produto. O Teamcenter ajuda a colaborar, seja entre sistemas, domínios e departamentos. E isso acelera a inovação de produto, melhora a qualidade dos produtos e facilita essa passagem entre a engenharia e a manufatura também. Gerenciar informações é fundamental para toda e qualquer indústria que fabrique produtos. Os produtos precisam estar de acordo com requisitos, sejam internos, sejam de clientes. Eles precisam estar sempre atualizados com as novas tecnologias, estar de acordo com padrões e regulamentações e fazer essa gestão com sucesso desde as fases iniciais do desenvolvimento, passando pelo planejamento da produção, pela produção e estendendo isso para toda a cadeia de suprimentos, é crítico para entregar um produto de qualidade. Fazer com que toda a empresa tenha acesso às alterações feitas num produto é essencial. E o Teamcenter ajuda a fazer isso porque ele consegue rastrear todas as mudanças. E aí permite com que as pessoas em todos os negócios envolvidos e setores acessem rapidamente essas mudanças para compreender e localizar o que foi feito. Com o Teamcenter é possível estabelecer um processo de execução consistente, identificar tudo o que foi afetado por uma alteração e fornecer visibilidade e compreensão para todos os envolvidos. A Mercury Marine usa o Teamcenter para gerenciar alterações de produto, junto com outras informações e processos envolvidos na implementação e entrega de produtos inovadores. E eles falam: o Teamcenter foi uma parte fundamental em nossa mudança de tecnologia e nosso caminho para ser o número 1 no mercado e na área. Um exemplo é o nosso processo de gerenciamento de alteração. O tempo para uma alteração média caiu de 50 dias ou mais para 25. E o Teamcenter permite que você reduza os atrasos e aumente a qualidade do produto na medida que você consegue estabelecer, gerenciar e executar os processos de alteração certos para cada trabalho. E é importante a gente ressaltar que ele é uma ferramenta de gestão de alteração certificado 4 estrelas, CM2, para a excelência do processo. Você pode consultar as diretrizes no Instituto de Excelência de Processos, o IPX, e como cada empresa, cada pessoa pode ter necessidades diferentes, como o tipo de alteração, a complexidade da alteração, ou até mesmo requisitos de algum grupo particular dentro da empresa, o Teamcenter ele possui uma certa flexibilidade, ele é configurável justamente para que ele possa atender a necessidade de diferentes pessoas aí do negócio. E, por fim, o gerenciamento de alterações consistente de ciclo fechado fornece esse feedback para que o processo possa sempre ser melhorado
e a rastreabilidade para que possa ser auditado todo o histórico de alterações. Você pode compartilhar as visualizações das resoluções desses processos, desses problemas, para poder identificar, analisar e compartilhar dados críticos para a qualidade final do produto. O CM2 é um padrão empresarial global para gerenciamento de alterações e configurações. Ele fornece uma metodologia abrangente para gerenciar a configuração, ou seja, um conjunto hierárquico de informações de um produto, de um sistema ou até mesmo serviço ao longo da sua vida. Isso é especialmente importante à medida que a complexidade do produto aumenta e as empresas dependem cada vez mais da cadeia de suprimentos. Portanto, gerenciar o processo de alteração e comunicar o status dessa alteração entre muitos grupos dentro da organização e na cadeia de suprimentos é um desafio que é sempre crescente. Com o CM2, o gerenciamento de alteração e configuração vai além das informações de projeto para incluir todos os requisitos da empresa, além dos seus produtos, serviços e entregáveis em todas as fases do ciclo de vida do negócio. E aí inclui requisitos elétricos, mecânicos, software, simulação, fabricação, serviço e assim por diante. E o Teamcenter pode ajudar a gerenciar o real impacto de até mesmo alterações que podem parecer muito pequenas. Você consegue identificar quais partes do produto que vão ser afetadas, quem é o dono dessa alteração e quais são os envolvidos. E você faz isso entre domínios e entre setores. E essa integração entre domínios e setores é muito importante porque ela cria dependências ao longo do ciclo de vida do produto. E isso faz com que exista uma rastreabilidade dessas alterações. O segundo ponto é identificar quais as pessoas que são afetadas, para garantir que exista uma disponibilidade e que o gestor consiga otimizar a agenda, a programação da equipe. Por fim, determinar e executar fluxos de trabalho e processos que sejam ideais para o escopo dessa alteração em questão. E falando em integração, aqui nesse slide a gente pode ver os principais soluções aí de gerenciamento de projeto que são integradas com o Teamcenter. É claro que a lista é muito mais extensa do que essa que está sendo apresentada, né? Inclusive existe um outro vídeo aí que fala especificamente sobre essa integração entre CADs e ferramentas multidomínio, mas justamente aqui a ideia é mostrar como é que a gente faz essa gestão de alterações usando ferramentas diferentes. Então nesse exemplo a gente está dentro do PADS e aí a partir do PADS a gente consegue acessar então o Teamcenter e todo usuário de Teamcenter tem uma caixa de entrada. Essa caixa de entrada ele consegue ver tudo aquilo que está atribuído para ele e no caso aqui tem uma solicitação de alteração, já tem algumas informações básicas ali e visuais, né? Consegue ver todos os anexos envolvidos e acessar então mais informações sobre essa alteração. Percebe aí que vai além de um domínio único, porque você tem que mover um chip e ainda tem que trocar um tanque de aquecimento. Então vai ser uma alteração multidomínios aí. Nas abas superiores também é possível então você acessar informações diversas aí, como por exemplo aqui no caso as informações sobre essa solicitação aí de alteração, também as notificações envolvidas. Tudo isso, de novo, sem sair da tua ferramenta de trabalho, né? E também tem outras ali, abas, relação, histórico e tudo mais. E tem uma aba que é bastante importante, que é essa Engineer Order, que é basicamente um resumo aí da solicitação de alteração de engenharia. Assim, tem todas as informações necessárias para que você possa fazer essa alteração. Então tem as partes obsoletas, você tem documentos que estão anexados, dados de referência, quais são os objetos que estão envolvidos nessa alteração, né? Então, no caso ali, se a gente descer um pouquinho a tela e analisar ali quais são os objetos envolvidos, né? É possível então que o projetista abra a partir do Teamcenter um determinado objeto e faça as alterações nesse objeto. Então, no caso aqui, vamos abrir o objeto no PADS, né? Que é a ferramenta do projetista. E aí dentro do PADS ele faz então as alterações que foram solicitadas, né? A gente não vai entrar no detalhe aqui de como fazer essa solicitação e tudo mais, fazer essa alteração e tudo mais,
Mas a ideia aqui justamente é mostrar como que a gente faz, então, depois de feita a alteração, a gente abrir essa aba do Team Center e informar que as alterações foram concluídas e que essa alteração pode seguir para as próximas fases. Então, você abre ali, coloca que foi concluído e dá um aprovar, e em seguida ele vai para a próxima etapa do fluxo. Como a gente está falando aqui de uma alteração que envolve vários domínios, né, a gente vai trabalhar então com dois cards. O primeiro foi o PADS e agora a gente está aqui dentro do NX. Perceba ali que a gente está com a aba do NX aberto e à esquerda tem o Team Center e tem a inbox, a caixa de entrada no canto superior esquerdo, que é onde tem todas as notificações para o projetista. Então o projetista consegue acessar essa inbox, verificar que ele possui uma alteração a ser feita e aí explorar um pouquinho sobre essa alteração da mesma forma como a gente fez com o PADS. Ele também tem acesso às mesmas abas que a gente já mostrou ali, informações gerais, notificações envolvidas, a aba também de solicitação de alteração de engenharia com todas as informações. E aqui é importante a gente ressaltar como essa integração faz a diferença, né? Você poder acessar de várias ferramentas, fazer as alterações, isso você traz a tua empresa para um patamar único, onde todos conseguem se conversar. Isso também aumenta a rastreabilidade de todo o processo. Bom, mas enfim, aqui voltando, a gente finalizando o NX, a gente consegue então informar ali no fluxo de trabalho que essas alterações foram concluídas e que podem seguir aí para os próximos envolvidos no processo como um todo. Um outro exemplo de empresa que usa o Team Center para gerenciamento das alterações é a Teradyne. Eles conseguiram aumentar a velocidade de desenvolvimento deles, reduzindo o ciclo de vida, e conseguiram também reduzir a taxa de rejeição, que antes era de 70% de produtos que inevitavelmente tinham que ser retrabalhados ou reatribuídos, e transformou essa taxa de 70% em apenas 15%. A rastreabilidade de processos de alteração no Team Center permite que todos os envolvidos auditem o histórico de alterações e aí identifiquem e compartilhem com os demais informações como, por exemplo, a descrição da alteração, o detalhamento, o que foi adicionado, removido ou substituído e o que originou cada uma das alterações. É possível também analisar os relatórios de aprovação e aí compreender as várias etapas, como que cada participante atuou, quem foram os participantes. E também existem alguns dashboards que já vêm pré-configurados no Team Center e permitem uma ação mais gerencial para monitorar o status e o desempenho do processo de alteração. Aqui a gente está como qualquer usuário, pode ser um gerente de projetos, gerente de programa ou algum usuário final, e ele acessa então os dashboards. Esse dashboard funciona como um BI aqui nessa visualização, então a gente está vendo uma visualização por analista, né, por proprietário, então como é que cada proprietário está atuando. Então, por exemplo, a gente consegue ver os tempos de ciclo de cada proprietário. A gente percebe que o Mark está com um tempo de ciclo ali de quase 200 dias, enquanto o Kurt tem um ciclo muito menor. E aí a gente consegue, então, ir mais a fundo para entender o porquê que isso está acontecendo. Basta ir clicando e isso vai aprofundando. Então, clicando ali no Mark, a gente consegue ver que a maioria das alterações do Mark são de melhorias. E a gente também consegue, agora mudando um pouco, em vez de olhar pelo analista, pelo proprietário, a gente olhar pelo tipo de alteração, né? Qual que é o motivo da alteração. Então, por exemplo, tem uma série de alterações de melhoria, tem outras alterações que são para consertar, e aí a gente consegue também aprofundando isso aí. Essas alterações podem ser vistas também com gráficos em linha do tempo, verificar como é que está o histórico, dia a dia, mês a mês, ano a ano. E isso se liga à base de dados externas também, não se limita ao Team Center. Ele pode estar, por exemplo, conectado com o ERP da empresa. E você consegue visualizar esses dados, então, numa formato de planilha também, se for de interesse. Você também consegue linkar isso com custos. Então, por exemplo, aqui vamos olhar as alterações de melhorias e vamos ver quanto é que estão custando elas. A gente consegue ver no gráfico da direita que tem algumas que economizam dinheiro e a gente consegue então olhar essas alterações de dentro do Team Center. Clicando ali, a gente vai abrir uma aba do Team Center que tem todas as informações dessa alteração. Quando a gente fala em gerenciamento de alterações com o Team Center,
A gente está falando de uma solução que vai de ponta a ponta, uma solução de ciclo fechado, porque ela passa desde os estágios iniciais, daquilo que motivou a alteração, passando pela proposta, pelo planejamento e indo até a implementação física dessa alteração. Um exemplo de um ciclo fechado no Teamcenter é o caso em que uma solicitação de alteração não pode ser fechada a menos que todas as alterações, todas as notificações de alterações derivadas sejam completadas. Ciclo fechado entre sistemas e processos oferece a avaliação de impacto de cada uma dessas alterações para o custo, para o processo e cronogramas. Você consegue gerenciar o processo de alteração como um todo, seja ele simples ou complexo, e do início ao fim. É possível aproveitar funcionalidades poderosas de gerenciamento de programa, cronograma e fluxos de trabalho para simplificar o gerenciamento de alterações complexas. O gerenciamento de alterações do Teamcenter conta com a interoperabilidade com sistemas dos estágios que vêm depois do desenvolvimento da engenharia. Por exemplo, no Teamcenter é onde são feitas as simulações dos processos produtivos e ERP, MRP e MON é onde os produtos serão executados, com um ciclo fechado de gerenciamento de alterações em todo o processo. O nome dessa funcionalidade de gerenciamento de alterações na versão inglesa, o Teamcenter, é o Teamcenter Change Management. E nesse slide a gente vai abordar os conceitos que estão por trás de cada tipo de alteração. No slide a gente deixou os termos em inglês para facilitar a associação com os exemplos aqui do webinar. Então a gente tem o Problem Report, que é usado para relatar um problema ou complicação em que a solução ainda é desconhecida. Então o usuário define e descreve os passos que levaram ao problema. A gente tem o Change Request, que é uma solicitação para alterar ou para iniciar uma melhoria, e aí inclui informações relevantes que facilitem a tomada de decisão, e ele pode ser marcado como rápido ou padrão, dependendo dos impactos no custo e no escopo. E por fim a gente tem o Change Notice, que é usado para autorizar e controlar a implementação de solicitações de engenharia, as SAIs que já foram aprovadas. E como parte dos esforços da Siemens para padronizar esse estado da arte dos processos da indústria, todos esses tipos de problema que eu comentei, eles estão em conformidade com o CM2. Se a gente pegar, por exemplo, o Change Nodes que eu comentei, eles têm o suporte tanto para a versão rápida quanto para a versão standard, e isso já dá para o usuário um ponto de partida para os fluxos de trabalho de alteração. Então, como cada empresa tem o seu fluxo de trabalho, né, ele não precisa partir do zero, ele já parte de um modelo pronto para configurar o seu modelo com a cara daquilo que ele precisa. Então, nesse exemplo, a gente mostra como é que funciona, de forma simplificada, um processo de gerenciamento de alteração com o Teamcenter. Vocês estão vendo aqui a tela inicial, então, a partir dela a gente consegue buscar mais informações. Por exemplo, ali a gente tem a aba de itens afetados. Nessa aba a gente tem informações sobre a solução, sobre o que foi impactado e qual é o problema, né? No caso aqui o problema é um motor que precisa ser substituído, e aí o próximo passo agora então é avaliar onde que esse motor, o que vai ser impactado se a gente fizer essa substituição. Isso a gente consegue fazer indo ali na aba de análise de impacto, e quando a gente vai nessa aba de análise de impacto, então a gente tem nessa visão inicial, para cada problema, para cada item que está naquela aba de problemas lá, ele vai ter tudo que está relacionado, tudo que pode ser impactado. Então, no caso aqui, a gente está vendo algumas listas de materiais, algumas são mecânicas, tem alguma coisa ali de operação, e a gente pode, então, pegar essa lista de materiais e falar, por exemplo, a lista tal vai ser afetada no momento que eu fizer essa alteração. Só que a gente não é só de listas que interessa, a gente tem que saber também coisas derivadas, por exemplo, se existe algum requisito, existe alguma documentação, enfim, que vai ser afetada também. Então, a gente consegue também, nessa mesma visualização, expandir então aquela lista de materiais, e a gente vai ver que nesse caso a gente tem uma especificação, a gente tem uma BOP, e a gente tem alguns requisitos que também a gente vai falar que vão ser afetados. Então a gente pode selecionar todos esses 4 aí e adicionar e falar que então a lista de materiais e os requisitos, BOP e especificação,
todos esses vão ser impactados. E aí, quando a gente retorna lá para a aba de itens afetados, esses itens que a gente já falou que vão ser afetados vão estar ali embaixo, então, dos itens impactados. E aí, depois do próximo passo é colocar isso num workflow para direcionar, então, para as áreas envolvidas, que pode ser área de qualidade, área de engenharia, área de processos, e aí para cada um fazer as suas alterações. Então, agora, supondo que nós somos alguém aqui do departamento de engenharia, que a gente precisa fazer a alteração nessa BOM aqui do motor. A gente pode clicar ali no motor e ver todas as especificações e aí sim criar uma nova revisão. Então estava na revisão B, vamos criar uma revisão C dessa lista de materiais. Quando a gente faz isso, a gente abre então a tela do Teamcenter com todas as informações ali da lista de materiais. A gente consegue visualizar isso aí num formato de árvore, de EDT, né? E aí, então, no caso, vamos substituir esse motor, né? Então, a gente clica lá em substituir, coloca que a gente vai colocar um novo motor, dá OK, ele vai automaticamente excluir um e criar o outro. Só que, quando a gente faz isso, pode ser que tenha que fazer algumas outras coisas, como no caso aqui, a gente teria que tirar, então, esse anel espaçador, porque daí não precisaria mais. Então, você pode também retirar o anel espaçador e, por exemplo, alterar a quantidade de graxa ali. E o Teamcenter, enquanto você está fazendo tudo isso, o Teamcenter está rastreando todas as alterações que estão sendo feitas e depois ele tem todo esse histórico aí para mostrar. Então, ok, fiz todas as alterações, aí eu consigo retornar para aquela tela resumo e perceba que então agora eu tenho dois itens ali na parte de soluções. O primeiro deles é a revisão da BOM e o novo motor que foi adicionado. E aí, então a gente consegue ter já nessa tela uma visão geral, mas a gente consegue também ir para a aba de Overview ali para saber justamente o que aconteceu em cada etapa desse processo. Então, quando a gente clica em Overview, a gente tem lá o ID da alteração. E ao expandir, a gente percebe, então, de maneira fácil para todo mundo da equipe poder visualizar que a lista de materiais estava na revisão B, foi para C, a quantidade de graxa alterou de 25.000 para 28.000, a gente retirou o espaçador, a gente substituiu o motor. Então, qualquer pessoa que estiver envolvida nesse processo vai ter acesso a essas informações e vai entender o que aconteceu e por que aconteceu em bastante detalhe. A ZKW, que é uma fabricante de faróis automotivos, considera que o Teamcenter tem papel fundamental e estratégico no sucesso deles no mercado. Essa citação aqui é específica para o processo de gerenciamento de alterações e eles falam o seguinte: a conversão para o Teamcenter aumentou de forma sustentável a eficiência dos processos de alteração da ZKW e aumentou ainda mais a capacidade da empresa de reagir rapidamente e obter excelentes resultados. Resumindo o conteúdo do vídeo de hoje, a gente viu que o gerenciamento de alterações ou Change Management do Teamcenter pode ajudar o teu negócio a reduzir custos, já que ele dá visibilidade para todos que estão trabalhando ou que são impactados pela alteração. Ele ajuda a reduzir riscos com processos de alterações flexíveis e configuráveis, com ciclo fechado. Ajuda a maximizar a eficiência com coordenação de alteração que contempla todos os domínios, disciplinas e departamentos. E ajuda a garantir precisão com um processo de gerenciamento de alteração de fácil acesso e utilização para todos os envolvidos no negócio. Agora chegou a hora de dar os próximos passos na sua jornada para a digitalização. Para fazer isso, basta acessar nosso site www.aps3.com.br ou mandar uma mensagem pelo aps3@aps3.com.br. A gente vai ter o maior prazer ali em ajudar vocês a dar esse próximo passo para a digitalização. Se quiser também tem como saber mais ali com os conteúdos do nosso site ou até mesmo pelos links que a gente deixou aí. Tem esse link da Siemens, onde tem uma série de webinars. Também tem o link com trial para o Teamcenter X, então você pode acessar o Teamcenter na versão nuvem ali por um período de tempo para testar, ver como é que funciona, como é que é a usabilidade. E é isso, então acho que o objetivo de hoje está cumprido. Eu agradeço muito pela presença de todos, espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona o processo de alterações com o Teamcenter
e ficamos à disposição. Até mais.